Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Mas hoje, sexta-feira, uma live especial. Hoje, uma live que vai falar sobre o que aconteceu hoje em Ponta Grossa. Ponta Grossa, o que está acontecendo em Ponta Grossa? Histórias de lobisomem, naves charutos, tudo no dia de hoje. Ponta Grossa está passando por uma transformação onde todos os dias nós temos fatos novos sendo colocados aqui em evidência para a população. E estou aqui com meu amigo aqui, pesquisador também, Juliano Villouze. Boa noite, Juliano. Boa noite, professor Dirceu, meu caro amigo, irmão, camarada. Estamos aí juntos nessa estrada. Pois é, hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre esses dois mistérios que aconteceram na cidade de Ponta Grossa. Acabei de falar para você sobre esse mistério que aconteceu agora, ontem, né? Na verdade foi de ontem para hoje, né? E eu, na verdade, recebi essa informação até com uma certa surpresa agora à tarde, né, quando acabou saindo aqui no nosso canal aqui de jornalismo, do qual eu escrevo a coluna. Falando em coluna, saiu aí, tem um vídeo aí, novo aí, que fala sobre o projeto do livro azul, aí onde o professor Jefferson trabalhou nesse projeto, onde tem várias coisas acontecendo. Então aí, aproveita aí depois da live aí, você participa aí, assiste. Se você ainda não assistiu, curta, compartilha, fique à vontade. É uma live livre, onde tem muita informação sobre a Área 51, sobre Pentágono, sobre a NASA, enfim, tem muita coisa aí sobre os alienígenas, de modo geral, tem muita informação. Então, você vai lá, assiste, né? Com isso, nós vamos falar sobre esses dois casos que aconteceu hoje, né? O caso do famoso lobisomem do Honda, que apareceu novamente, né? O autor das caras, e o Juliano é ufólogo, ele já ele é pesquisador já há mais de 30 anos aqui em Ponta Grossa, ele é presidente da Associação Ufológica Ponta Grossense, também ele é presidente do grupo GPU-PG, né? Isso, né? Isso, sou coordenador geral, né, do grupo GPU-PG, que foi um dos primeiros grupos a surgir aqui em Ponta Grossa, né? Isso, e também ele foi, no caso da nave, ele foi a testemunha ocular do caso de hoje. Então, isso é mais importante. Daqui a pouquinho ele vai estar contando aí sobre esta situação, né? O Juliano já tem aqui uma live aqui no canal, né? Já contou um pouco sobre a história dele de pesquisa, então você procura aí depois. No canal tem várias lives aí, tem uma que é especial com ele, onde ele conta aí a sua trajetória, como foi sua pesquisa, como começou nessa área de pesquisa, né, Juliano? Juliano, vamos aos fatos de hoje, né? O que aconteceram hoje? Então vamos começar aí falando aí primeiramente do caso do lobisomem, né? Vamos contar aí, e depois você conta aí o caso do que você viu, né? Então, vamos deixar na expectativa aí, né, do caso. Isso, você viu uma nave? Que tipo de nave? Olha, o formato cilíndrico, né? Olha, em todo o tempo de pesquisa que eu tenho aí, mais de 30 anos, foi poucas naves nesse formato que eu vi. Mas da distância que eu vi hoje, né, foi a primeira vez. Ó, hoje estava... Uma nave charuto, você quer dizer? É isso aí, uma nave charuto, né? Mais conhecido aí, né? Bom. Formato cilíndrico, né? Beleza. Isso aí. Então, mas isso que você vai contar daqui a pouquinho, Juliano. Vamos agora falar sobre a questão do lobisomem. Então, diz o título da matéria que está disposta aqui no Jornal da Cidade. Eu vou colocar na descrição do vídeo depois ali, onde você vai ler sobre essa mensagem, mas é a mesma coisa que nós vamos falar aqui. Ela aconteceu, foi registrada na tarde de hoje, por volta das 16 horas e 32 minutos, 13 de janeiro de 23. Diz a manchete: lobisomem do Honda assusta moradores e possível nova aparição. Vale ressaltar que há menos de um mês já houve um registro de aparição de um lobisomem aqui na cidade. Lenda vai, lenda vem, e Ponta Grossa se torna novamente palco dos mistérios e medos.
Desta vez vamos viajar para o bairro da Ronda. O bairro da Ronda é um bairro que tem aqui na cidade, onde a gente já sabe, já tem alguns casos, né, onde as pessoas já contaram, né, sobre diversas situações aí, de terem visto algumas coisas bastante interessantes. Até depois, daqui a pouco o Juliano fala aí sobre alguma coisa que apareceu, que ele sabe uma história aí que envolveu o pai dele ali, na situação ali próximo, na Vila de Jumberg, que é próximo do Ronda. Só cruzar a via, você já está no Ronda. E a gente sabe também que ali no Ronda ali tem umas entradas secretas, ali alguns túneis naquela região ali, que são entradas de túneis ali. Então, vejam bem como é que nós estamos lá. Desta vez vamos viajar para o bairro do Ronda, onde os moradores mais antigos juram de pé junto que no local existe um lobisomem que se aproveita da luz da lua cheia para provocar aqueles que se arriscam a curtir as madrugadas da cidade. Lenda vai, lenda vem. Já eram quase 22 horas, quando uma senhora que mora por ali foi surpreendida por algumas crianças que corriam e gritavam por ajuda. Assustada, ela questionou o que teria ocorrido e rapidamente as crianças afirmaram terem visto um monstro peludo. Em sua cabeça, a mulher já havia imaginado ser o chamado lobisomem do Ronda. Essa é a lenda que muitos já ouviram falar sobre o tal bicho do bairro. Lenda que até hoje é contada de pai para filho. Não é possível identificar qual a origem dessa lenda e qual a sua veracidade. O que ocorre é que alguns moradores ainda têm medo de andar pelas ruas mais desertas e se depararem com o tal lobisomem, nome carinhoso dado a ele, como o chamam de Lubi. O Lubi aqui, o Lubi ali, e várias lendas sobre o Lubi, correndo entre prédios e entre árvores. Então esta é a história da lenda. Será que nós temos uma lenda ou temos um caso verídico? Nos últimos dias, nas redes sociais, os moradores do local voltaram a relatar os uivas agudos e bastante altos em diversas áreas do bairro, fazendo crer ser a possível volta do famoso lobisomem. Infelizmente, ninguém nunca conseguiu fotografar ou filmar o bicho, mas os moradores juram que é real. Lenda ou verdade? Fato ou mito? Nesse caso, nós precisamos analisar todos os fatos, todas as situações, todas as histórias. Vamos ao que interessa de tudo isso. É de conhecimento de todos os pesquisadores que a região, ela é uma região onde o nome já diz, uma ronda. Então, no passado, uma cidade de Ponta Grossa, uma cidade de tropeiros, o bairro do Ronda ficou conhecido porque era um local onde os tropeiros traziam os mulares do Rio Grande do Sul, que se encaminhavam até a região lá de Piracicaba. Então, aqui era o ponto de paragem deles para pouso. Então, eles, ali nessa região do Ronda, era onde tinha as fazendas, que eles deixavam esses animais. E esses animais estando ali presentes, então tinham os campeiros, né, que ficavam fazendo a ronda desses animais, e por isso ficou o nome Ronda. Então essa é uma curiosidade aí do bairro da cidade de Ponta Grossa, chamado Ronda. Mas isso seria apenas um fato, né, como uma lenda de qualquer outra situação que já aconteceu. Nós temos aqui em Ponta Grossa uma escritora, você lembra o nome da escritora, Juliano? Ana Maria Isolde Waldman. Como que é o nome dela? Dona Maria Isolde Waldman, escritora, pesquisadora, historiadora, escritora aí do livro Lendas da Praia Corta. Então aqui, olha, gente, nós temos aqui centenas e centenas de lendas que são contadas sobre a cidade de Ponta Grossa, que envolve bastante mistérios. A gente não conseguiu ainda identificar todas as histórias que tem aqui, né? Mas a dona Isolde,
Ela Isso. é profunda conhecedora da história dos túneis. A gente está tentando trazer ela aqui para contar essa história para a gente aqui no canal, mas está um pouco difícil, né? Ela já está com quase mais de 75 anos, né? E Isso. a locomoção dela é muito difícil, mas a gente quer trazer ela aqui para contar um pouco da história, né? Inclusive, ela tem um artigo escrito onde ela relata diversos aparecimentos de OVNIs aqui da região de Ponta Grossa. E nós temos aqui os relatos mais antigos, isso tudo registrado em jornal, nós não estamos falando nada aqui que seja fora do contexto científico. Então, existe um fato que chama-se registro em jornais. E dentro desses registros, a gente tem aí, desde 1917, a aparição e registro de OVNIs na cidade de Ponta Grossa. Então, a gente tem centenas de relatos em jornais registrados em toda a região dos Campos Gerais. Então, a gente começa falando sobre lendas, e aí a gente começa a analisar, será que é lendas? Será que são lendas realmente essa história toda? Poderíamos até entender que poderia ser uma lenda, mas hoje pela manhã o Juliano acabou testemunhando algo que eu gostaria que o Juliano contasse para nós a partir de agora. Primeiramente aí, né, eu quero dar uma ênfase aí no nome da dona Isolde Maria Waldman, né? Ela é professora, foi professora e historiadora. Então ela, através dela, né, que a gente obteve muito dos relatos aqui em Ponta Grossa sobre os OVNIs, né? Desde 1917, que ela já fez uma pesquisa nos jornais da cidade, e ela pôde constatar que em diversas épocas da cidade, a partir dessa data, nós acreditamos que Ponta Grossa já tenha sido visitado aí por seres, né, desconhecidos, OVNIs, etc., aí, há muito tempo atrás, muito antes dessas datas. Nós estamos falando de datas registradas em jornais que foram pesquisadas aí pela professora Maria Isolde Waldman, e também ela era historiadora. Ela escreveu esse livro aí e outros livros, inclusive citando os OVNIs aqui na cidade. Citou ainda também aí várias lendas aí. E como dizem o ditado, né? Toda lenda tem um ponto de verdade, né? Toda lenda tem um ponto de verdade. Mas o que eu vou contar para vocês hoje, pessoal, não é lenda, não. Aconteceu, está acontecendo. Muitas pessoas têm visto os objetos voadores não só na cidade de Ponta Grossa, mas em todo o planeta aí. E hoje, né, como sempre, eu saí da minha aula, porque eu dou aula particular aqui na Associação de Moradores da Santa Luzia, e como sempre, eu estava levando, né, a minha aluna, né, fui acompanhando ela até o bairro próximo aqui, na Vila Borato. Tem um condomínio novo ali. Essa região aqui, né, entre o Borato e a Santa Luzia, é uma região propícia para isso, porque eu digo porque eu já fui testemunha em 1999, né, aonde no dia 23, deixa eu procurar aqui que eu fiz uma colinha aqui, pessoal, né, no dia 23 de novembro, aconteceu que eu, Juliano Villilose e mais um amigo nosso que pertencia ao nosso grupo do GPUPG, estávamos voltando aí, né, para casa. Nós tínhamos ido na casa dele tirar umas fotos. Aquele tempo, vocês sabem que as fotos eram mais difíceis de ser tiradas aí, porque contava com aqueles filmes encaixados na máquina, e algumas vezes as máquinas, né, falhavam, o filme queimava. Mas a gente tinha lá e tirado umas fotos na casa do colega nosso, voltamos para casa, e quando nós estávamos ali entre o Borato e a Santa Luzia, né, aquele tempo não tinha uma estradinha, era um carreiro, né, a gente teve a oportunidade de fotografar um objeto voador naquela região ali, né, e foi divulgado aí nos jornais das cidades, que para quem procurar tem a matéria toda falando sobre esse caso, tem as fotos e tudo mais. Mas hoje eu fui lá, né, levar a aluna, foi do companheiro dela, né, e a gente foi conversando até hoje. Hoje é sexta-feira 13, né, e ela, como gosta muito do assunto também, né, a gente troca informações, ela gosta do assunto, ela sabe que eu
que eu lido com ufologia aí, todos os fenômenos desconhecidos, a gente gosta de pesquisar, não só a ufologia. O que aconteceu então nessa sexta-feira? Quando eu deixei ela lá, na frente lá, né, do condomínio, eu estava voltando tranquilamente, ali pela estradinha que compõe ali o bairro Borato e a Santa Luzia. E eu tenho sempre o costume, né, de olhar para o céu. Eu fico olhando para o céu. Tem gente que só fica grudado no celular, né? Pergunta para a pessoa tá só assim, ó. Ah, eu não vi nada, mas também, né, só grudado no celular não vai ver. Você tem que começar a observar os céus, pessoal. Quem quer ver OVNI, tem que observar os céus aí, que os OVNIs estão aparecendo, e foi o que ocorreu hoje, né? Eu tenho o costume de olhar, e quando eu estava no meio do caminho, né, na direção ali, né, do Borato para Santa Luzia, passando o barracão, olhei pro lado do Clube América, e vi um objeto voador não identificado pairado sobre o ar. Esse objeto ele tinha uma forma cilíndrica, né? Ele era da cor prata, estava totalmente parado, né? Comparando assim, para vocês terem uma ideia de tamanho, para a minha visão, né? Porque a gente não pode comparar o tamanho, né, exato, mas eu comparando com a minha visão que eu estava tendo no momento, eu pude constatar que esse objeto tinha metade da Lua, metade da Lua. Estava parado lá, objeto prata, em forma cilíndrica. E eu, como sei já, né, há muito tempo eu pesquiso, eu sei que aquele objeto voador identificado não era um avião, não era um helicóptero, não era um balão, não era nada conhecido. Ainda mais um objeto em forma cilíndrica, totalmente parado ali. Esse objeto ficou parado ali, né, por mais ou menos 1 minuto. Infelizmente, né, desta vez eu não estava com nenhuma câmera fotográfica, eu não estava também com nenhum celular na mão, né, porque geralmente as pessoas não desgrudam o celular, mas eu, naquele momento, eu estava na minha aula, trazendo a minha aluna para fazer ali, né, uma companhia para ela ali, no trajeto ali, né, às vezes é um pouco perigoso andar por ali, né, que tem alguns malandros, mas enfim, a gente estava ali. Esse objeto ficou parado ali e eu pude constatar que o objeto, né, era da cor prata, deu para mim olhar bem, na forma cilíndrica, e de repente esse objeto começou a se deslocar lentamente, né, para mim, eu olhando em direção ao objeto, ele parecia que estava sobre o Clube América, né, ali, o América Campestre, que fica ali perto da Santa Luzia ali, para mim que ele estava acima ali, né, do Clube América, olhando assim em direção, para ter uma base. E de repente esse objeto começou a deslocar lentamente, né, para uma chácara que nós conhecemos muito bem, né, a famosa chácara Santa Rosa. Muitas vezes, né, quantas vezes, aliás, a gente fez vigílias nessa chácara, que acontecia coisas estranhas, não só envolvendo objetos voadores não identificados, como a presença de outras, né, digamos, seres estranhos ali. Acontecia coisa estranha naquela chácara ali. Então, esse objeto, ele começou a mudar a sua cor, da cor prata, ele foi se tornando uma cor assim, transparente, uma cor de água, de vidro, assim, e de repente, provavelmente, não sei se esse objeto se deslocou para uma outra dimensão, ou se ficou invisível, sei que eu acompanhei ainda um pouco esse objeto, e pude notar que direção ele estava indo. Mas isso, pessoal, não é, para mim, que conheço a região, não é algo assim incrível, né? Porque a gente já tinha fotografado em 99, antes de 99, né? Dessa data, dia 23 de 99, ali naquela região, nessa chácara Santa Rosa, houve o famoso caso Loremir. Caso Loremir, que aconteceu no dia 27 de novembro de 1999. Esse caso aconteceu porque o senhor Loremir era um chacreiro, na época, né, que cuidava da casa, da fazenda ali, né, da chácara, aliás, né, do amigo nosso, né, do Ricardo Gibiluca. E o senhor Loremir estava voltando para a chácara, onde ele era caseiro à noite, era um sábado chuvoso, nós estávamos em um momento de recreação, conversando num ponto de ônibus, eu, mais alguns 2 membros, né, a Mauri de Lara e Everton José da Rocha, nós estávamos todos ali conversando,
jogando uma conversa fora entre amigos, mas nós três já éramos membros do GPUPG. E o senhor Lorimir sabia disso. O senhor Lorimir nos procurou, e quando ele nos relatou o que tinha acontecido, foi uma tremenda, né, digamos assim, surpresa para nós, porque o senhor Lorimir chegou totalmente assustado. Era mais ou menos 22h30 quando ele nos procurou no ponto de ônibus, assustado. Falou que tinha sido perseguido por uma bola de luz quando retornava lá para a chácara Santa Rosa, onde ele era caseiro. Nós, no momento, né, como pesquisador, né, que somos assim, no momento nós ficamos assim, com o pé em cima e outro no muro, né, nem em cima, nem acreditamos e nem deixamos de acreditar, porque o senhor Lorimir, né, estava muito nervoso e tinha nos falado naquela época, né, segundo a crendice popular que ele acreditava, né, que ele tinha sido perseguido pelo Boitatá, né. Daí a gente ficou assim, com o pé atrás ainda da história, porque ele, né, chegou, contou para nós. Mas de tanto ele insistir, né, naquela época também tinha um outro pesquisador aqui, do caso Varginha, que estava aqui em Ponta Grossa, o famoso Hélito Faria, né, ligamos para ele, e ele veio até nós, né, depois de muito insistir o senhor Lorimir, né, mas a gente foi lá levar o senhor Lorimir com a esperança, né, de não ver nenhum objeto voador, porque já tinha passado algum tempo, né, após a perseguição que esse objeto fez até o senhor Lorimir. Mas qual foi a nossa surpresa, né? Quando o senhor Wellington Faria veio, pegou o jipe dele, né, levou nós até o local, nós deixamos o jipe lá numa curva que tem, né, na estradinha que ia para essa chácara. Lá aconteceu um fenômeno, né, estranho, magnífico, porque aquela bola de luz ainda estava lá, né, descendo alguns postes para baixo, e na época não era postes de luz, sim postes de madeira, né, a gente pôde constatar a distância de mais ou menos uns 10 metros do objeto, um pouco menos. O objeto estava acima de um poste de madeira, pessoal, não é um poste de luz, não era nada de curto, porque no outro dia a gente foi investigar também. E também no outro dia a gente encontramos outra coisa estranha que eu já vou relatar para vocês. Aquele dia, né, estávamos lá, eu peguei uma lanterna, né, bati a lanterna sobre o objeto, que no momento o objeto, aos nossos olhos, nessa distância, ele parecia que era o tamanho de uma bola de tênis. Mas quando eu dei 3 piscadas em direção a essa bola de luz, né, do tamanho de uma bola de tênis, ela aumentou o tamanho. Aumentou, diminuiu, ficou do tamanho de uma bola de basquete, diminuiu, piscando a lanterna e o objeto interagindo as piscadas da lanterna. De repente, esse objeto misteriosamente acendeu, né, ou desapareceu, como queira, porque ele acendeu forte e desapareceu e não pude mais ver nesse objeto o que tinha acontecido. É claro que naquele momento o senhor Wellington Farias, né, estava munido com a sua câmera fotográfica, né, de filme, que aquele tempo era assim, tirou algumas fotos que posteriormente ele falou que essas fotos não saíram porque queimou o filme todo, né, tirando foto daquele objeto voador não identificado. No outro dia, né, no dia 28 de fevereiro de 99, a gente voltou lá naquele local para averiguar se não tinha nenhum curto. Daí averiguamos que não era um poste de luz, era um poste de madeira que estava lá, né, sendo construído ainda. E averiguamos assim, tinha uma casinha de João de Barro lá, outro amigo nosso lá, que fazia parte também do grupo, subiu lá no poste. Mas o que uma casinha de João de Barro, né, tem a ver com o caso? Tem a ver que tinha um passarinho morto lá dentro da casinha do João de Barro, que não era o João de Barro, era um outro passarinho lá, e esse passarinho estava sem cabeça, sem as pernas, e como se fosse queimado, ou como se fosse uma luz tivesse batido assim, queimado ele, passarinho, né, e justamente também a gente tirou algumas fotos, que infelizmente essas fotos sumiram também, porque o Wellington também, né, pegou essas fotos aí, do passarinho, de todos os outros casos aqui. Mas aqui a região, pessoal, ela é muito propícia para isso. Não é só nós, pesquisadores, que temos oportunidade de ver. Muitos moradores aqui dos bairros vizinhos, né,
né, daqui da Chapada, do Parque do Café, toda essa região aqui, do Santa Luzia, do Estado do Norte, enfim, já avistaram objetos voadores não identificados e passaram relatórios para nós de avistamento. Então aqui, a região do Chapada é uma das regiões que mais aparece OVNIs na cidade de Ponta Grossa. Temos outras duas regiões aí, que é a região do Alagados e a região do Parque Vila Velha, formando aí, numa linha imaginária, essas três regiões formam um triângulo. Por que é nessas regiões que mais aparece? Não sabemos ainda, nós estamos pesquisando, né? A gente não sabe tudo, a gente vai pesquisando, cada passo que a gente pesquisa surgem mais perguntas, e daí as pessoas cobram, mas por que aparece nessa região e lá na onde eu moro não aparece? Aparece. Já foram vistos e registrados nos jornais da cidade aí, até mesmo objetos voadores, que centenas de pessoas viu, segundo os jornais da cidade. É só a pessoa pesquisar, analisar, buscar os jornais, ir atrás e ficar de olho aí, né? Nós, uns tempos atrás, nós tínhamos aí um projeto de fazer uma rede de OVNIs, onde todas as pessoas que quisessem participar poderiam participar. Todo mundo poderia ficar um tempinho livre, né? Não ficar só no celular aí, né? E um tempinho livre, dando uma olhadinha nos céus aí. E já que tá com o celular na mão, né? Vamos filmar, vamos aí prestigiar a presença dos OVNIs que sempre estiveram aqui, pessoal. Na minha crença, né? Que esses OVNIs, objetos voadores não identificados, eles têm a presença aqui na cidade e muito antes da cidade ser formada. É a minha crença, né? Agora registrado em jornais, ali é 1917 que aparece. Então o avistamento que eu tive hoje foi um avistamento aí numa das regiões que mais aparece OVNIs, né? E que infelizmente eu não estava com uma câmera na mão, não estava com o celular para poder mostrar aqui para vocês. Mas o meu relato é esse, né? Contando aqui para vocês, caso alguém, né, esteja aí nos vendo agora, nos ouvindo e esteja visto o mesmo objeto voador, né? E entrar em contato conosco aí, comigo, com o professor Dirceu aí. Nossos telefones, acho que estão, o professor Dirceu vai passar aí para todo mundo. Quem tiver algum relato, alguma informação, nós estamos fazendo pesquisa aí há muito tempo na cidade de Ponta Grossa, né? Estamos aí investigando, não estamos afirmando, né, que somos detentores da verdade, mas estamos indo atrás, nós estamos buscando. Mas mesmo assim, às vezes a gente busca as coisas, né, e o pessoal gosta de cobrar, né, mas cadê as fotos, cadê os vídeos, cadê não sei o quê? Mas não é assim, pessoal, não é assim. Se fosse assim, do jeito que a gente quisesse, né, eu imaginaria ali, ó, eu quero ver o OVNI agora aqui. Mas não é. Esses seres que estão dentro desses objetos voadores não identificados, eles estão nos vigiando. De alguma forma, se eles quiserem aparecer para nós, eles aparecem. Se eles quiserem, eles ficam invisíveis, igual essa nave que eu vi, esse objeto aí, né? Ficou invisível, né? Ele estava visivelmente ali, né? Para todo mundo ver, mas a maioria das pessoas estavam desligadas, né? Não estavam vendo, né? Então é isso, pessoal, né? O meu relato aí, né? Um relato curto, né? Não é muito interessante, porque não temos o material para provar, mas todo mundo já sabe que aqui a cidade de Ponta Grossa é cheia de mistérios. É igual esse caso do lobisomem, eu fiquei imaginando aí, né? Um lobisomem, né? Mas um lobisomem. Muitas pessoas viram objetos voadores no passado, e desses objetos voadores no passado surgiu muitas lendas, igual a lenda do Boitatá, da Mãe de Ouro, etc. Aí eu fico imaginando, será que esse ser que apareceu aí, que a turma está chamando de lobisomem, não é um ser desconhecido aí, né, que esteja aparecendo? Porque aconteceu ali, né, nessas regiões aí, principalmente na Vila Ljungberg ali, há muitos relatos, inclusive do meu padrasto, né, que a irmã dele viu uma vez, né, um macaco gigante ali. Mas o que é um macaco gigante estaria fazendo naquela região? Porque ali naquela região nós sabemos que tem uma rede de túneis, não só ali, Ponta Grossa aí. Por isso que nós estamos aí investigando essas redes de túneis. Não estamos falando que essa rede de túneis que tem em Ponta Grossa seja toda ela ligada a alguns seres desconhecidos, mas pode ter
que algum esteja assim, porque nós temos relatos, não só em Ponta Grossa, mas no mundo todo aí, que alguns seres, né, saíram, né, do subterrâneo aí para a nossa superfície aí. Inclusive, né, eu não posso falar agora, mas mais adiante aí, né, nós estamos investigando aí a relação de alguns seres, né, parecido com os seres de Varginha, estarem aqui também, aparecendo aqui. Isso aí quem pode dizer melhor, né, é o professor Dirceu, que tem investigado aí o caso, mas eu estou entrando agora aí para novamente fazer um reforço aí, né, e é isso aí, professor. Nós estamos aí, né, estamos aí para qualquer informação, né, nós, que nos leve alguma pista, né, do que seja esse objeto, mas para mim, né, a minha crença popular eu já sei o que é, né, só que eu, como um bom investigador, não posso deixar que minha crença popular vá acima das investigações, ou seja, eu não posso me deixar levar pela minha crença popular na investigação, porque já houve casos que pessoas juravam ter visto, né, objetos voadores não identificados, que eram naves extraterrestres, e na realidade, quando a gente investigou melhor, a gente identificou. E pontualmente, claro que as pessoas ficaram bravas conosco, né? A pessoa ficou brava conosco, da gente contar a verdade para a pessoa. Né? Ó, o que você viu ali, infelizmente, não é uma nave extraterrestre, é isso, esse fenômeno. Mas é assim que acontece, né? Então, a gente tem que estar sempre atento. Agora eu vou passar com a palavra aqui o professor Dirceu, senão eu fico falando. É isso aí, professor. É isso aí. Então, nós temos aí o caso Carvalho, né, que é o aparecimento de criaturas parecidas com a questão do caso Varginha. Aproveitando aí, na próxima terça-feira que vem, nós vamos ter uma live aí com o pessoal do Rio Grande do Sul, que estão investigando lá um caso semelhante ao caso do Carvalho e ao caso Varginha, só que alguns detalhes diferentes. E isso já aconteceu nos anos 70, só que agora que está sendo investigado. Muito semelhante ao nosso caso aqui de Ponta Grossa aqui, e ao caso Varginha. Então, nós estamos vendo que não são os únicos aqui. Gabriel está perguntando aqui como está o caso aí de Ponta Grossa, né? Aqui no canal ali tem algumas lives aí que estão sendo trazidas aí sobre o caso Carvalho. Tem aí a live com a dona Marisa, está aí no canal da academia, né? Nos vídeos ao vivo aí, certo? Então, Juliano, você poderia falar um pouco mais sobre a história do macacão aí, que o gorila, alguma coisa que foi visto ali na região do Ronda, ali na Ugiberg? Teu pai que viu? Então, esse relato quem me passou foi até meu padrasto, né? Meu padrasto, inclusive ele já me contou várias histórias, né? Assim como meu pai contava as histórias, né? Meu pai que faleceu, né? O meu padrasto também gosta de contar relatos, e ele relatando, né, que a irmã dele, há uns tempos atrás, né, viu no terreno deles, para ela parecia que fosse um macaco gigante, né, um gorila, né, um macaco gigante ali, até mesmo ela, né, chegou a cogitar que seria um demônio, né, que estaria aparecendo ali, porque esse macaco gigante parecia que tinha um olho vermelho, né. Aí eu cogitei, né, como um bom pesquisador, né, comecei a fazer umas perguntas pro meu padrasto, né, e ele também relatou até, inclusive, um casos aí, né, do Vila Velha ali, né, nos tempos de 1970 e poucos, que sumiu uma pessoa lá no Buraco do Padre. Mas em relação a isso, né, do macacão ali, eu achei, né, fiz uma correção ali, mentalmente ali, dando um link na informação, já que você me falou, né, que foi visto esse lobisomem aí, né, e que esse lobisomem, né, é um ser peludo aí, né, enfim, eu fiz uma ligação aí, pode ser que não tenha nada a ver, mas, né, eu lembrei dessa história aí que o meu padrasto contou, até ele me recontou esses dias aí, que eu gosto de fazer a mesma pergunta para a pessoa, às vezes
umas 10 vezes para recordar, para ver se tem mais alguma informação. É isso aí, professor. Perfeito. Juliano, então eu só vou ler aqui o material que você mandou para mim aqui, né? Para que a gente deixe registrado, né, sobre essa situação aí que aconteceu aqui na região do qual você acabou de estar. Então, diz a nota aqui que você mandou para mim aqui. No dia 13 de janeiro de 2023, Juliano Villilose, presidente da AUP, Associação Ufológica Ponta-Grossense, e coordenador-geral do GPU-PG, Grupo de Pesquisadores Ufólogos de Ponta Grossa, que às 10h08 da manhã numa sexta-feira, ou seja, no dia de hoje, né, testemunhou a aparição de um OVNI, objeto voador não identificado, na região da Chapada, mais especificamente entre o núcleo Santa Luzia e Borato, quando avistou um objeto de forma cilíndrica de cor prateada, estando a princípio parado em certa área do céu. Juliano estava retornando de um condomínio próximo ao Borato, e quando estava na rua Sabiá, próximo ao núcleo Santa Luzia, notou o objeto que se afastou, tendo como referência a sede campestre do Clube América, e se dirigiu em direção à antiga chácara Santa Rosa, também próximo ao núcleo Santa Luzia. O OVNI mudou de cor durante o avistamento, de cor prateada para algo parecido como algo translúcido, como água ou como vidro. Não foram feitas fotos ou vídeos do OVNI, devido a que Juliano, infelizmente, naquele momento não estava de posse de seu celular, de seu celular. A questão é, se mais alguém testemunhou esse fenômeno, tirou foto, fotografou, filmou, pode entrar em contato diretamente com o Juliano. Eu vou colocar o número do celular aí na tela já, e você poderá direcionar as informações diretamente a ele, porque é ele que está responsável pela investigação desse caso, certo? Então, nós estamos aqui dando todo o apoio para ele, né, também nessa situação, mas é ele que vai ficar responsável pela investigação desse caso. É porque ele foi a testemunha ocular, e então fica, aqui o relato já é válido como informação de algo que foi avistado, como um avistamento. Então, se acontecer, tivermos mais algum tipo de informação, foto, vídeo, vocês podem encaminhar para ele, que aí ele estará montando o material e passando para a gente, no momento oportuno, um relatório sobre esse caso. Tá? Então, eu vou colocar aqui na tela o número do telefone do Juliano. Pode colocar, Juliano? Sim, pode colocar, sim. Lembrando aí, pessoal, que esse telefone aí, né, as pessoas também que tiver algum relato, alguma foto, contar alguma coisa, alguma história, não somente desse caso, mas de algum caso aqui em Ponta Grossa, pode entrar em contato conosco, né? Porque nós fazemos aí parte, né? Eu, como presidente da Associação Ufológica Ponta Grossense, acredito que poucas pessoas sabem, né, que aqui em Ponta Grossa, desde 1995, né, do dia 1º de janeiro, eu já tinha, né, montado esse grupo GPU-PG, Grupo de Pesquisadores Ufólogos de Ponta Grossa. Com o passar do tempo, né, essa faz parte da minha história, eu encontrei outras pessoas que tinham outros grupos e formamos a Associação Ufológica Ponta Grossense. E estamos aqui até hoje pesquisando, né? E o meu primeiro objeto voador não identificado, por incrível que pareça, também foi no meu bairro aqui, onde eu moro, no Santa Luzia, no dia 1º, né, de janeiro de 1989. Até então, eu só era um entusiasta. Meu pai contava as histórias aí e eu ficava escutando. Mas, a partir daquele dia, né, eu comecei a pesquisar, comecei a ir atrás. E aquele tempo, pessoal, se vocês pensam que o tempo, né, já era difícil pesquisar ufologia agora, imagina aquele tempo.
isso aí, Juliano. Juliano, tá ouvindo a minha voz aí? Tá normal? Estou. Tem que dar uma travadinha aqui. O Juliano também, ele ajudou na formação da academia aqui, no início da academia aqui, o Juliano fez parte da composição inicial da academia, aí por motivos pessoais próprios dele, ele acabou se afastando, e agora nós estamos conversando aí a possibilidade dele voltar futuramente aí com a gente, a trabalhar com a gente novamente, certo? Então, nós fazemos um trabalho de pesquisa juntos, né? De pesquisa, ela faz parte da pesquisa, apesar do Juliano não estar no caso Carvalho participando ativamente, né? Ele tinha compromissos particulares para ele resolver, e aqui nós estamos aqui trabalhando junto, porque são muitos casos na cidade de Ponta Grossa. Então, essa é o que nós temos para falar nesse momento aqui. Eu vou tentar trazer aqui, eu vou tentar abrir o arquivo das fotos, para que você possa ter uma ideia do que o Juliano viu e da forma que ele viu, aonde ele viu no local. Vamos ver se eu consigo abrir aqui, né? Daí o Juliano vai explicando aqui. Estamos aí com o Rafael Arthur, né? Que vai ser o palestrante da próxima terça-feira aqui, né? No canal da escola, vai estar falando sobre o caso dos gurizinhos. Um caso bastante interessante. Ele vai estar na próxima terça-feira aqui, só falta confirmar os horários, se vai ser às 20, 21 horas, né, depois, assim que a gente já tiver tudo certinho, a gente já posta aí a informação, por isso é importante você se inscrever no canal, você ativar aí o sininho para que você possa receber todas as informações aí com relação a tudo que acontece aí na Escola de Mistérios, dentro da Academia de Estudos Exobiológicos de Yoga. Perfeito? Então, não esqueça aí, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, assista, indique o canal para seus amigos. Pode colocar suas críticas aí nos comentários, né? Desde que você não xingue ninguém, não desrespeite ninguém, é muito importante para que a gente possa também estar melhorando dentro do possível. Juliano tem uma longa história aí, né, Juliano? De ufologia aí na cidade, né? Temos uma longa história, né? Olha que na formação aí do grupo, né, de astronomia amadora, que deu início aí um dos primeiros observatórios, que o primeiro observatório do Paraná foi criado aqui em Ponta Grossa. Segundo me contaram aí, e os registros informam que foi aqui, na região aqui do Chapada, ali no Boa Vista. E já nessa época, olha aí, ó, essa foto aí é a foto do objeto que eu vi, mas não foi eu que tirei não, pessoal. Essa foto só foi uma foto comparativa. O que muda, né, desse objeto que eu vi é a cor. A cor era prateada. Depois o objeto foi ficando translúcido, né, como se fosse uma água. Mas no momento que ele estava parado, o objeto era formato assim cilíndrico, totalmente prata, e o tamanho comparativo era metade da Lua, era um objeto grande, viu? Então estava paradíssimo lá, né? Então não temos objetos assim, né? Aqui na Terra, conhecido pelo menos, né? Nesse formato aí que fique parado num tempo, depois começa a se deslocar e troque aí de cor, né? Fique translúcido. Juliano, isso é incrível, né? Juliano, eu já vi um prateado também em forma de cilindro. Ele tinha o tamanho de um carro, mais ou menos assim, mas se você olhasse na altura que eu estava vendo, era como se fosse um avião, tamanho de um avião normal. Ele não estava muito alto, estava uns 300 metros de altura no máximo, sobre o campus da UEPG. Eu estava, era um domingo, por volta das 14 horas, faz uns 5 ou 6 anos atrás, mais ou menos, eu estava saindo para ir na casa do meu pai. E daí eu descendo assim a via, eu percebi o objeto, eu fui me deslocando e ele foi me acompanhando. E quando eu entrei
em sentido na Carlos Cavalcante, sentido indo para o distrito de Itaiacoca, que eu ia ter que pegar uma outra rua para ir para casa do meu pai. Aquele objeto ele ficou atrás, ele mudou o sentido, né? Sentido Itaiacoca também, e quando ele ficou atrás de umas árvores, simplesmente ele desapareceu, não avistando mais ele, não conseguia avistar mais ele. Eu já tive o contato visual aí de uns 2 minutos, mais ou menos, desse objeto. Na época, eu não estava também com o celular na época, eu ainda não me dedicava tanto à pesquisa naquela situação, né? Então, foi um fato que aconteceu comigo aí. Então, aí, gente, é só para ter uma noção do que é o objeto aí. Deixa eu ver se vai pegar as imagens aqui. Do local onde o Juliano teve a visualização, não era isso que eu queria mostrar, né? Esse objeto aí variáveis formas já foram vistos aqui em Ponta Grossa, né? Essa é apenas uma forma aqui, mas eu já vi em outros formatos aí, né? Em forma de triângulo, em forma de bola de luz que pisca e volta, e vai para lá, vem para cá, enfim. Juliano, em forma de disco, né, do famoso disco. Por isso que a gente usar o termo disco voador para identificar qualquer objeto voador não identificado é um termo errado, né? É um termo errado porque nem todo objeto voador não identificado tem uma forma de disco. Isso prova, né? Aí nesse objeto que eu vi, né? Era um OVNI, um objeto voador não identificado, mas não tinha formato de disco voador. Mas as pessoas, né? Geralmente elas tratam qualquer tipo de objeto voador não identificado com forma de disco. Exatamente. Essa foto aí... Juliano, é bom a gente esclarecer que o objeto voador não identificado é qualquer coisa que a gente está olhando no céu e não identifica. Né? Não identifica, certo? Pode ter até uma mosca, uma pedra jogada, qualquer coisa. Exatamente. É um OVNI, né? A partir do momento que é identificado, a gente pode dizer o que se trata. Nesse teu caso aí, trata-se de uma nave cilíndrica, né? Isso aí. Pode falar um pouco sobre essa foto aí, sobre essa imagem. Essa foto aí foi feita no Google Earth, né? Foi feito meio as correrias. Para mim, passar o relatório para o meu amigo Marcelo Kasmarek, né? Ele que escreve sempre aí os textos para mim. Eu sou melhor falando do que escrevendo, pessoal. E daí eu escrevi, né, relatei falando para ele, ele passou, e também fizemos aí uma comparação. Essa ponta dessa flecha vermelha aí, apontaria no final aí, né, do final da flecha, apontaria onde que o objeto estaria parado. E lá no começo, né, é onde eu estava, voltando da estradinha entre o Borato e a Santa Luzia, e parei para olhar. Porque eu sou curioso, né? Eu vi o objeto parado lá, eu também parei, fiquei observando o que o objeto ia fazer. Tem umas outras fotos aí, acho que dá para mostrar aí, é que aí já estava na última foto, né? Essa já era a última comparação. Isso aqui é para as pessoas terem uma noção, né? Então aqui é a Souza Naves, né? Avenida Souza Naves, sentido aqui está saída para a região de Londrina, né? Aqui está o Borato, aqui está o Porto Sabiá, né? E Porto Beija-Flor, né? Acho que é Beija-Flor e Sabiá. Porto Sabiá, acho que aqui é Sabiá e aqui é Beija-Flor. São 2 núcleos aqui. E aqui está o Santa Luzia, é isso? Não, aí seria o Jardim, o América ali. Entendi. E ali mais ou menos nessa ponta ali, né, seria o Clube América. O Clube América, ele fica antes, né, do América. Clube América, temos o Clube América. Clube América é a Campestre, né? A Campestre. Só que esse objeto ali, né, estava mais ou menos acima do clube ali, né? A flechinha está apontando aí para o bairro América, né? Bairro América, que fica atrás do Clube América, né? Perfeito. Só para ter uma ideia. Nas outras fotos, que se puder mostrar, aí fica melhor a explicação. Tipo aí, ó. Tá vendo lá no fundo? Dá para dar um zoom ali, ó. Ó, eu coloquei essa flechinha ali, pessoal, para indicar, ó, aonde o objeto estava. Só que não estava dessa altura, estava um pouco mais alto, né? Ali a flechinha, mais ou menos
a casinha abaixo ali que está aparecendo a flecha, ó, a casinha abaixo ali é o Clube América, a sede campestre do América. Então, objeto, ó, aonde estão essas duas flechas aqui, é eu aqui, né, em posição, né, olhando para lá, para essa direção. Então, o objeto estava acima do América, é só para um ponto de referência, né? Ele estava mais alto, né? E era maior do que essa flechinha. Essa flechinha é só do mouse, só para dar uma demonstração de que distância, assim, mais ou menos, o objeto estava. Essa é outra foto. Para ter um ponto de referência no horizonte ali, né? Para as pessoas, né, direcionar. E esse objeto se deslocou pro outro lado. Tá a flechinha lá? Não. Não, Tá ali, tá é outra foto. Ah, essa outra. Então você pega essa aí, ó. Pega ali, ó. Agora vai indo pro outro lado. Pro lado do barracão, vai. Ups. Não, essa aí, ó. Essa foto ali Daqui a pouco você fala sobre ela. Essa foto aqui, ó, é como se eu estivesse voltando para Santa Luzia. Claro que essas fotos de agora, né, são do Google Earth aí, do Google Maps, não estão atualizadas, né? Essa aí era um pouco antes, né? Tá diferente aí o local agora, porque já tá, o asfalto já tá pronto, né? A plantação ali tá diferente também. Essa aí é de épocas atrás, né? Ainda quando as fotos não são atualizadas. Se você colocar, veja, no Google Maps, né, para você andar no Street View, aí as fotos são antigas. Se você colocar, né, em visão lá de cima, você já pode ver os condomínios prontos. E se você for andando pela estradinha, você não vê os condomínios prontos. Daí você vai pensar que está tendo, né, um condomínio invisível aí. É verdade. Então foi nessa região aí, nessa ponta aqui, onde que eu estou observando, é uma, se eu não me engano, é a Rua Sabiá, né? Rua Sabiá. É a rua, esse asfalto que eles estavam construindo, né? É uma estrada que interliga o Santa Luzia com Vila Borato aí, é conhecido como a Rua Sabiá. É, Rua Sabiá. E essa foto aqui, o que você trata, Juliano? Essa foto aí foi o famoso caso Lorimer, foi aquele dia que nós chamamos esse amigo nosso aí, o Wellington Faria. Na época ele tinha o GUP, Grupo Ufológico Ponta Grossense. Quando o senhor Lorimer nos relatou, nós ligamos para ele, ele pegou o jipão aí, tá atrás, né? Dá para ver que tem um jipe atrás aí. E nós fomos lá, levar o senhor Lorimer até a Chácara Santa Rosa, e já aproveitamos tirar uma fotinho aí, né? Infelizmente, a fotinho que nós queríamos, né, não era nós aí, né? Mas sim objeto, mas foi tirado várias fotos e não apareceu, né? Segundo o Hélito lá, queimou o filme, né? Queimou o filme com as fotos que parecia objeto voador. Mas é assim, pessoal. E esses objetos, ele tem uma inteligência por detrás deles, porque é o seguinte, porque tem objetos que aparecem e desaparecem. Tem horas que quando eles veem que a gente tá sem câmera, sem nada, eles aparecem, ficam brincando com a gente, parece. Daí outras vezes, quando eles querem aparecer, você pode estar ali com o seu binóculo, a sua luneta, enfim, né? Tá observando, vai fotografar eles e chega até queimar a aparelhagem. Na história da ufologia aí já aconteceu, quando seres não quiseram aparecer e mesmo assim os pesquisadores tentaram filmar, fotografar, acabou queimando a câmera. Eu já li vários relatos sobre isso. É verdade. Inclusive, é um fato bastante interessante aqui no nosso caso Carvalho, né? No dia 1º de julho, a câmera travou, né? Ela travou numa imagem por volta de meia-noite e não destravou mais. Abraço aí ao nosso amigo Eduardo, que está presente aí, a todos vocês. Bom, pessoal, a gente quer agradecer a todos vocês que estiveram presentes aqui com a gente nessa live, uma live rapidinha, né? Mas que deu quase 1 hora aí, contando esses dois fatos que aconteceram nesta quinta e sexta-feira, ou seja, nas últimas 24 horas em Ponta Grossa, onde a gente teve esse registro dessa história do lobisomem e a história desta nave aí que foi avistada pelo nosso amigo e pesquisador também, o Juliano Villaroso.
A pergunta é, será que foi um lobisomem mesmo que foi visto ali na região do Honda? Será que esta nave já não estava aí tentando capturar alguém, alguma criatura, ou estava monitorando alguém ali? Algum tipo de criatura dessa região? Então fica as perguntas aí no ar para que você possa responder para você mesmo, né? Então, gratidão a todos. Juliano, obrigado por estar presente aí com nós nessa live rapidinha, né? Que é isso, disponha, estamos sempre que pudermos, estaremos aí, né? Participando. Gratidão, obrigado a você que participou no chat, você que assistiu aí. Gratidão a todos, namastê, boa noite a todos. Até terça-feira. Namastê, muito boa noite a todos.